Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que a paz esteja em vossos corações. Mais um dia, mais um vídeo. Combatentes, sejam bem-vindos. Estão preparados para mais um combate? Estamos aqui hoje, sexta-feira, sábado, na verdade, né? Dia de catecismo da Igreja Católica. E hoje vamos falar da oração, tá? Engraçado que eu achei aqui no Catecismo da Igreja Católica combate na oração, quase parecido com o nosso nome. Vou adquirir esse parágrafo como parágrafo do canal que eu vou pregar hoje. Então tem que fazer uma pregação caprichada, não é? Porque ele tem muito a ver com o canal. Mas antes de pregar, a recomendação de sempre que eu peço a você, por favor, meus queridos, curta, comenta, se possível, compartilhe, siga o canal e, por favor, assista até o final para dar relevância ao YouTube, ver que é um vídeo relevante, ele vai recomendar mais para as pessoas. Assim, que nós possamos estar preparados para mais uma batalha, mais um combate. Que Deus te abençoe. Vamos lá? Então, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2725. O combate na oração. A oração é um dom da graça e uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança, antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não podemos habitualmente rezar em seu nome, né? O combate espiritual da vida nova de cristão, inseparável do combate da oração. Irmãos, a gente vê uma parte aqui que diz que a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra o inimigo de Deus, contra os embustes de Satanás. Mas a oração também é fé. A oração também é santidade. Por que é fé? É fé porque nós vamos pedir para alguém que a gente não enxerga, que a gente não vê. E a gente pede na certeza de que vamos recebê-lo. Essa é a grande certeza da nossa oração. Nós sabemos, e nós sempre falamos isso como um clichê, mas isso não pode ser um clichê, tem que ser uma revelação, tem que ser algo do coração. Tudo pode ser mudado pela oração. Ou outro clichê que a gente fala, mas não é clichê, na verdade, não pode, não deve ser um clichê, tem que ser uma revelação, tem que ser algo do coração. A Deus nada é impossível. Isso também não é só. Mas é a palavra de Deus, é Bíblia. É quando o anjo Gabriel anuncia a Maria, ele fala: a Deus nada é impossível. Quando fala de Isabel. A oração é um ato de santidade. Porque é um ato onde nós vamos lutar contra nós mesmos, que ele fala, é lutar contra os nossos pecados, é lutar contra a nossa natureza humana, é lutar contra as coisas que há dentro de nós, que nos atrapalham, que nos faz cada vez mais fracos. A oração é uma luta. Eu trabalhei um tempo na época das secretarias, na Secretaria Moisés, que era a secretaria voltada para a oração. Lá nos anos 90, né, que tinha as secretarias.
E eu não era intercessor, mas eu namorava uma intercessora e aquilo, na época, me fez trabalhar com eles. E me ensinou muito. A oração, o intercessor verdadeiro é aquele que põe o joelho no chão e não tira enquanto a graça ela não acontece. Lá em Eclesiástico 35:21 diz: a oração do humilde penetra as nuvens, ele não se consolará enquanto o Senhor não colocar as mãos nelas mãos, né? Então, a grande verdade da oração é que a oração é o nosso momento com Deus, é o nosso momento de humildade, porque na oração nós nos colocamos de joelho, porque é um ato de reverência, porque nós temos Jesus como nosso rei. Então nós nos ajoelhamos diante de Deus, como o próprio lá Paulo fala, todo joelho se dobrará aos filipenses, toda língua proclamará que Jesus é o Senhor. Então é um ato de reverência. Eu estou diante do rei, eu estou diante daquele que é todo poderoso. Então é um ato de santidade, é um ato de humildade. A oração. A oração, ela nos dá essa certeza de que nós buscamos verdadeiramente estar junto de Deus. Buscando dia após. A oração tem que ser diária. Quanto mais nós nos colocamos em oração, mais nós nos colocamos na presença de Deus. Oração é o veículo, é o instrumento que Deus nos dá para se aproximar dele. E sermos pessoas de oração nos faz diferente dos demais. Como diz aqui, é um combate. E nós temos que ter essa certeza que esse combate ele é constante. Agora, nesse exato momento, trava-se uma batalha nos ares entre anjos e demônios. E a vitória, muitas das vezes, depende do nosso joelho dobrado, da nossa oração, do nosso calo no joelho. Isso faz toda a diferença. Deus muda uma realidade de acordo com a sinceridade, porque a oração ela tem que ser uma... Porque às vezes muitas pessoas fazem vários tipos de oração. E às vezes a pessoa reza o texto e é fantástico o texto. Mas às vezes a pessoa não ora meditando, ela ora, ela simplesmente vai citando as palavras e vai citando e não vai assim computando aquilo que ele está falando. Mas tão automático aquilo, é tão... O texto é uma pérola, mas só que as pessoas elas repetem, aquilo se torna tão automático que ela não medita, ela não reflete, ela simplesmente faz com que essa oração ela vai se tornando, falando, e Deus ele quer um coração sincero, verdadeiro. Deus quer uma oração onde eu transmita para Deus não só intenções, mas também verdade. A minha oração tem que ser a minha verdade. A minha oração tem que ser a verdade que tem dentro do meu coração. A minha oração, ela precisa ser um reflexo da minha vida espiritual. A oração, ela precisa, e nós precisamos, não podemos desistir disso. Como diz, é um combate. E se nós desistirmos no combate, nós vamos estar sendo derrotados. Nós estamos sendo ceifados. Você quer isso? O combate é dia após dia. O combate, ele é uma realidade que tem que ser vivida entre nós. E que precisa ser, além de vivida entre nós, ser assim, dia após dia, constante. E também ela ser digerida por nós. Quando eu oro em línguas, muitas pessoas oram automático, no vernáculo. Aquela oração no vernáculo, a pessoa vai falando de um jeito tão automático, que nem ela sabe o que ela está falando.
Fecha os teus olhos. Levanta teus braços. Dobra teu joelho. Levanta teu coração para o céu. Diante da presença de Deus. Humilha. Esse é um dos grandes questões da oração. É se colocar na oração, é a humilhação, por entender que eu não sou nada, é por isso que eu estou aqui orando. Tem outras orações, que é o menino mimado. O menino mimado é aquele que fica pedindo as coisas para Deus o tempo todo, como se Deus fosse um pai, que tivesse a obrigação de ficar te dando coisas. Fica pedindo coisas para Deus, que não faz sentido, porque lá em Mateus 7 diz, Mateus 7, de 7 a 12, pedi e vos dará, buscai e achareis, todo aquele que bate, vos será aberto. Todo aquele que pede, recebe. Aí ele pergunta, qual de vós, tendo um filho pedindo um pão, vai te dar uma serpente? Ou pedindo um ovo, vai dar uma pedra? Se vós que sois maus, saber dar coisas boas aos vossos filhos, aí sim, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que vos pedirem. Então, é para pedir o Espírito Santo, é para pedir sabedoria, é para pedir espiritualidade. Além disso, pode pedir cura para o seu coração, para o teu corpo, para a tua alma. Mas não pedir coisas tolas, imbecis, torpes, como por exemplo, Senhor, faz eu ganhar na loteria. Outro absurdo, que já pessoas falaram assim, um casal, a mulher casada, a mulher se apaixona pelo marido, por um homem casado, e ora para Deus para ele separar, para ela ter o marido da outra. É absurdo isso. Porque Deus já uniu ali aquele casal. Então saiba pedir. A palavra diz que nós não sabemos pedir, nós pedimos mal. Então, que nós tenhamos sabedoria, inteligência de diante do Senhor, dobrar os nossos joelhos e saber as nossas reais necessidades. Não é uma necessidade consumista. A necessidade do cristão ela não é uma necessidade consumista, não é uma superficialidade, necessidades supérfluas. A necessidade do cristão é a necessidade espiritual. É a necessidade de cura física, espiritual, cura interior. A necessidade do cristão é orar pelo próximo, para que Deus restabeleça o próximo, para que Deus converta o próximo. Ore pela tua família, ora pelos teus filhos, ora pela tua esposa, pelo teu marido. Esta é a grande verdade que nós precisamos ter em nosso coração, a verdade e a realidade de que Deus quer ouvir a nossa voz, mas nós não sabemos pedir. Nosso pedido é egoísta. Deus ele não vai te dar alguma coisa que vai te fazer mal espiritualmente, que vai que vai alimentar o seu ego, que vai alimentar o seu espírito consumista, o seu espírito materialista. Deus vai te dar sabedoria. Veja, por exemplo, Salomão pedindo a Deus, pede o que você quiser. Salomão, não, Senhor. E ali ele falava em coisas materiais. Salomão falou, não quero nada disso, eu só quero espiritualidade, eu quero sabedoria, porque eu vou ter um povo, eu vou ter um reino para governar. E Deus se alegrou da oração dele. Que nós aprendamos com ele, que nós aprendamos com Moisés, que subia no monte para orar. Jesus subia no monte para orar. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender essa oração, esse colóquio pessoal com Deus. De na presença do Senhor, dobrar os nossos joelhos. Diante de Deus, de todo o coração. Falar, não o que está na boca, mas o que está no coração. Nós temos necessidades. O meu ministério é fruto da minha oração. O seu ministério também tem que ser fruto da sua oração. É no dia a dia com Deus.
É no dia a dia da conversa com Deus, de entender como orar. E eu estou te explicando aqui como orar. Não sendo egoísta, não sendo consumista, materialista, supérfluo. Não pedindo coisas para Deus que não vai alimentar a sua alma, mas vai alimentar apenas o teu corpo. Que nós tenhamos a verdadeira realidade daquilo que é orar. Combate de oração, como nós falamos aqui no começo, seja bem-vindo, combatente. Nós somos combatentes. E combatentes tem que estar com a cabeça erguida, tem que estar com o joelho dobrado, as mãos sempre levantadas. Veja, o grande exemplo de oração. Quando o povo hebreu lutava, agora está tentando lembrar o povo que ele lutava, eu sabia, mas eu esqueci. E eles lutavam, e Moisés de mãos erguidas, orando para Deus, o povo vencia. Não era filisteu, não. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo vencia. Só que com o tempo Moisés orando, e o exército hebreu vencendo a batalha, enquanto Moisés se levantava os braços e orava a Deus, orava, e aquela batalha começou a demorar, e Moisés com os braços erguidos, orando a Deus, orando, e os hebreus venciam. Só que com o tempo foi muito tempo que Moisés, ele começou a cansar e abaixou a mão. Quando ele abaixava a mão, o povo hebreu perdia. Quando ele levantava as mãos, o povo hebreu vencia. Foi aí que Arão e Hur, um de cada lado, colocaram uma pedra debaixo dos braços de Moisés e seguraram os braços de Moisés, até que a batalha acabasse. Esse é o grande... os amalequitas, lembrei o nome do povo que Moisés brigava. Eram os amalequitas. E aí, esse é o grande sinal do intercessor. É orar. Enquanto a batalha, o combate, ele está sendo travado. Não cesse de orar, não pare de orar. Porque enquanto você estiver orando, a batalha vai estar sendo vencida. Mas a partir do momento que você abaixar os seus braços, a batalha vai ser derrotada. Não deixa que o mal derrote. O mundo precisa da nossa oração. O mundo tem estado cada vez mais nas mãos de Satanás. As pessoas precisam ouvir a Deus. O meu dom é anunciar. Mas o seu, talvez, não sei, seja interceder. Interceder para que a minha oração, para que o canal aqui, para que a pregação, o canal Combate pela Oração, seja intercessor, para que esse canal ele possa crescer cada vez mais. Seja como Moisés, não cesse de orar. Essa é a grande realidade de um grande intercessor. A grande realidade, joelho no chão, braços erguidos, coração em Deus. É orar com o coração, é orar com misericórdia, com compaixão. Trazer a dor para dentro do seu coração. Sentir a dor do irmão e orar por ele. De coração dolorido. Oremos uns pelos outros. Foi isso que Tiago fala lá na palavra também.
não é? Orai uns pelos outros. Oremos pelo país, pelo mundo, por todas as coisas, para que Deus triunfe, que a nossa oração se eleve até o céu. Tenha fé na sua oração. Tudo pode ser mudado pela fé. É a oração com fé. Porque às vezes muitas pessoas falam que eu oro, e eu não vejo nada acontecer. Está explicado aqui Está explicado aqui no vídeo hoje. Porque você não tem poder na sua oração, porque você não acredita na sua oração, porque você pede errado na sua oração, porque a sua oração é morna, porque você não coloca o coração na sua oração, porque você não levanta os teus braços, porque você não acredita, porque você ora por orar, por obrigação. Quando na verdade a sua oração tem que sair do fundo do teu coração. A sua oração tem que ser uma alegria para você poder orar. Essa é a grande verdade, a grande realidade que nós precisamos ter em nosso coração. Acreditar no poder de Deus. Acreditar na graça que Deus confia no nosso meio. Entregar o seu coração a Deus na sua oração. A sua oração, principalmente, tem que haver transformação em você. Quando você ajoelha, tem que haver transformação dentro de você, no seu interior. Quando você ora, algo tem que estar acontecendo com você. Orar. E são várias modalidades de oração. Temos que fazer todas. Desde o louvor até a adoração. Se você entender o poder da oração, o poder da adoração, da contemplação, do silêncio, o poder da oração em línguas, dos carismas sendo trabalhado em oração, como interpretação de línguas, como profecias. Ou seja, a oração é um tesouro que Deus nos deu, que vai em várias situações. Olha, oração de louvor, adoração, invocação ao Espírito Santo, perdão, cura, várias e vários, contemplação, vários e vários tipos de oração. Súplica, ou seja, o mais importante é a oração de súplica. Essa é a grande verdade, a grande realidade que nós precisamos viver dentro de nós, acreditando e fazendo com que toda essa verdade se cumpra dentro de nós como oração. Às vezes o intercessor é o silencioso. Enquanto eu estou aqui fazendo barulho para você, falando, mudando a minha cara aqui na frente para você, tem pessoas atrás de mim, de joelho dobrado, orando para que essa oração, para que essa pregação, para que essa formação, para que esse ensino, ela seja poderosa, que Deus, o Espírito Santo esteja comigo. Eu não sou sozinho. Pessoas oram por mim. Para que o meu ministério frutifique, para que a graça aconteça. É Deus agindo e pessoas orando. E Deus dá essa graça para nós. Por isso, a oração é um combate. Porque o combatente é aquele que está com o joelho no chão, no silêncio, onde ninguém está vendo. Onde eu estou aqui à frente, fazendo a graça acontecer, dando a minha cara. Olha, o Roger, mas não, eu sou o Roger. São esses soldados. Eu estou aqui na linha de frente com a espada, mas esses soldados estão ali atrás, orando contra as ciladas, os embustes do inimigo. Não venham afetar aquilo que Deus está fazendo em mim. Para o povo. Essa é o sentido fiel e verdadeiro da oração. Orar é quando eu fecho os olhos também. E às vezes, quando eu vou orar também, eu falo para as pessoas, fechem os seus olhos.
enxerga a sala do trono. Você está agora de joelhos na presença de Deus. Ou então feche seus olhos e enxergue a cruz. Você está de joelho no mesmo trono, do mesmo rei, que está ali crucificado. E quando você olha para a cruz, muita coisa você aprende, você entende da dimensão da cruz. A partir do momento, como eu falei, que o meu ministério é fruto da minha oração, porque dentro da oração eu tenho a profecia, Deus vai me falando, olha Roger, é por esse caminho que você tem que seguir. Olha Roger, através da adoração, Deus fala ao coração também, através da ciência, do batismo no Espírito, através da imposição de mãos. Quando as pessoas colocam a mão sobre mim e oram, e revelam Deus através dessas pessoas, e é confirmado. Às vezes fala, você está com medo, você está com insegurança, você está com isso, você está com aquilo. Eu só balanço a cabeça, você tem razão. É onde a confirmação mostra a oração. Deus está ali. Deus está falando. Quantas vezes você está numa oração e você vê Deus falando com você? Não, realmente Ele está falando da minha vida. Eu estou entendendo toda a realidade, porque é Deus que está ali. Onde dois ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. O Senhor é vivo e o Senhor está aqui agora. O Senhor está agindo aqui agora. Essa é uma verdade, uma realidade nua e crua. Custe o que custar. Doa quem doer. A grande verdade de que Cristo se faz presente. Veja, vamos falar de Moisés. Teve uma vez que o povo saiu, o povo de Moisés saiu para a batalha e voltaram derrotados. E ali eles não entenderam nada. Foram até os sacerdotes, aos levitas, e eles chegaram e falaram, escuta, vocês saíram sem consultar Deus. Vocês fizeram tudo na sua cabeça. Isso. A vitória foi entregue a eles. Depois eles voltaram, se arrependeram, oraram, se prepararam e voltaram. E ali eles destruíram. E ali a graça aconteceu. Vocês conseguem agora entender o poder da oração? A partir do momento que nós entendemos o poder da contemplação, da oração, nós vamos subir um nível muito maior na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa espiritualidade. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Espero que essa pregação, formação, tenha ajudado na sua vida. Curta, comenta, compartilha, siga o canal e obrigado por você chegar até aqui, até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.